Você abre uma garrafa de água mineral, dá um gole e acha que está tomando a coisa mais pura que existe. Água que sai da rocha, água que brota de nascentes protegidas, água que a natureza filtrou durante anos antes de chegar às suas mãos. É isso que o rótulo te vende. Mas o que você não sabe é que no Brasil, a Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais calcula que as fraudes no setor causam prejuízos de 46 milhões de reais por ano. E a Anvisa já teve que proibir marcas inteiras por contaminação fecal, por bactérias capazes de causar infecções graves e até pela presença de substâncias químicas que provocaram queimaduras gastrointestinais em consumidores. Água que queima por dentro. Isso existe. Vai, se inscreve que eu te conto tudinho. Número 8. As águas minerais Qualitá, Carrefour, Ativa e Águas Raras. E a gente começa com um caso que sacudiu o mercado brasileiro de águas envasadas em 2023, quando a Anvisa publicou a Resolução número 2087, de 12 de junho daquele ano, proibindo a distribuição, a comercialização e o uso de todos os lotes de água mineral, natural, com e sem gás, de 4 marcas que milhões de brasileiros compravam com total confiança nos supermercados. As marcas afetadas foram Qualitá, que é a marca própria do grupo GPA, que inclui o supermercado Pão de Açúcar, Carrefour, Ativa e Águas Raras. Todos os lotes, sem exceção. O motivo foi arrasador. Os boletins número 40R e 41R do Laboratório de Análise Mineral de São Paulo, datados de 3 de maio de 2023, detectaram contaminação por micro-organismos do grupo dos coliformes totais, por Escherichia coli e por enterococos. E aqui eu preciso que você entenda o que isso significa, porque não são nomes técnicos que você pode ignorar. Os coliformes totais são indicadores de qualidade da água, e a presença deles indica que as condições higiênicas do processo de invase foram deficientes. A Escherichia coli é uma bactéria que habita o intestino dos seres humanos e dos animais de sangue quente. E a presença dela na água é o indicador mais claro e direto de contaminação fecal. E os enterococos são outro grupo de bactérias intestinais que confirmam que aquela água esteve em contato com matéria fecal em algum ponto do processo. As 4 marcas vinham das mesmas fontes, a fonte bananal e a fonte bananal 1, e eram envasadas pela mesma empresa, BC, a Indústria e Comércio de Bebidas, com sede registrada no estado de São Paulo. Isso sugere que a contaminação tinha uma origem comum na fonte ou na planta de invase, afetando todas as marcas comercializadas por essa empresa, independentemente do nome que levassem no rótulo. A Anvisa de Santa Catarina emitiu uma comunicação de risco específica, alertando os estabelecimentos comerciais para que retirassem imediatamente todos os produtos das prateleiras. E a normativa infringida foi a Resolução da Diretoria Colegiada 724, de 2022, e a Instrução Normativa 161, de 2022, que estabelecem os parâmetros microbiológicos que a água mineral envasada deve cumprir obrigatoriamente. Número 7. A água mineral da marca São Lourenço. São Lourenço é uma das marcas de água mineral mais tradicionais do Brasil, com mais de um século de história. Era produzida pela Nestlé Waters Brasil, e a fonte dela fica no célebre Circuito das Águas Minerais de Minas Gerais, uma região que durante gerações foi sinônimo de pureza e saúde. Mas em 2014, a Anvisa publicou uma resolução no Diário Oficial da União proibindo a distribuição e a comercialização em todo o território nacional do lote 32966047, esse 1 do produto água mineral natural da marca São Lourenço. O motivo foi a detecção da bactéria Pseudomonas aeruginosa,
em níveis superiores aos permitidos pela legislação sanitária. A análise foi realizada pelo Instituto Adolfo Lutz, um dos laboratórios de referência em saúde pública do Brasil. A Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria oportunista que pode causar infecções graves em pessoas com o sistema imunológico comprometido, como pacientes com câncer, com AIDS, pessoas hospitalizadas, idosos e crianças pequenas. Segundo uma publicação do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, essa bactéria é praticamente inofensiva para pessoas saudáveis, mas pode provocar infecções pulmonares, urinárias e de feridas em indivíduos imunodeprimidos. A Nestlé Waters suspendeu imediatamente a distribuição do lote afetado e declarou que o problema era pontual, mas o dano reputacional foi significativo porque se tratava de uma das marcas mais emblemáticas do país, associada durante décadas à ideia de pureza absoluta. E a mensagem para o consumidor ficou clara: não importa o nome da marca, não importa quantos anos de tradição ela tenha, se os controles de qualidade falham, a bactéria não distingue entre uma marca premium e uma marca genérica. A Pseudomonas aeruginosa aparece onde as condições permitem. E uma falha no invase, uma tubulação mal higienizada, um reservatório com manutenção atrasada, qualquer um desses fatores pode transformar uma água de 100 anos de tradição num veículo de contaminação. O consumidor que compra pelo nome da marca, achando que está protegido pela reputação, está tão vulnerável quanto qualquer outro. A única proteção real é a fiscalização constante e os controles laboratoriais em cada lote produzido. Número 6. A água mineral da marca Raposo. No mesmo ano, 2014, a Anvisa também interditou um lote da água mineral da marca Raposo, produzida em Minas Gerais. O motivo foi exatamente o mesmo: presença de Pseudomonas aeruginosa acima do limite estabelecido na legislação sanitária. A empresa contestou os resultados e afirmou que estava realizando contra-análises para encaminhar à Anvisa. Também declarou que a produção passava por testes diários de qualidade. Mas a interdição foi firme. A Anvisa não negocia quando as análises laboratoriais confirmam presença de micro-organismos patogênicos em água destinada ao consumo humano. E o que esse caso revelou, junto com o de São Lourenço, é que mesmo as fontes protegidas de Minas Gerais, consideradas durante gerações como as mais puras do Brasil, podem sofrer contaminação microbiológica se os processos de captação, condução e envase não mantiverem os padrões de higiene necessários. A Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais reconheceu que era necessário implementar um sistema de certificação de qualidade mais robusto e o Inmetro publicou a Portaria 307 de 2014, criando um selo voluntário de qualidade para águas minerais envasadas. Voluntário, não obrigatório, o que significa que as empresas que quisessem se certificar podiam fazer isso, mas as que não quisessem podiam continuar vendendo água sem o selo, e o consumidor não teria como saber se aquela água havia passado ou não por auditorias adicionais. Número 5. A água mineral da marca Minerata. E esse caso é o mais perturbador de todos os que a gente vai tratar hoje, porque não estamos falando de bactérias microscópicas que só um laboratório pode detectar. Estamos falando de um homem de 50 anos, Alexandre Carpini, que em outubro de 2025, na cidade de Garça, no interior de São Paulo, abriu uma garrafa lacrada de água mineral da marca Minerata, deu um gole e acabou hospitalizado com queimaduras gastrointestinais. Queimaduras por beber água. Carpini relatou que estava no trabalho quando pegou 2 garrafas lacradas da geladeira da sala de reuniões. Ao dar os primeiros goles, percebeu algo estranho. Achou que era uma água com gás muito ruim que estava no lugar errado.
imediatamente começou a vomitar sangue e a sentir uma queimação intensa na garganta. Foi levado com urgência à unidade de pronto atendimento de Garça, onde as endoscopias revelaram lesões compatíveis com queimaduras de contato no esôfago e no estômago. Precisou ser alimentado por sonda. E uma enfermeira que manuseou a garrafa de água também sofreu queimaduras nas mãos. A Secretaria de Saúde de Garça confirmou que a água estava contaminada com algum tipo de produto químico. O secretário de Saúde, Pedro Scartesini, disse isso publicamente. A Polícia Civil apreendeu garrafas do lote 253.1, fabricado em 10 de setembro de 2025, e as enviou para análise pericial. Um especialista em consultoria de águas, o engenheiro químico Rafael Lage, explicou que as queimaduras eram compatíveis com a presença de hidróxido de sódio, a famosa soda cáustica, ou de ácido peracético, ambas substâncias de uso comum para a limpeza de equipamentos e tubulações em plantas de invase. A hipótese mais provável é que durante o processo de higienização dos equipamentos, resíduos desses produtos químicos entraram em contato com a água, que depois foi engarrafada e vendida como água mineral pura. Vender ou distribuir água mineral adulterada é crime contra a saúde pública, que o Código Penal brasileiro pune com penas de até 15 anos de reclusão. E esse caso colocou sobre a mesa um risco que pouquíssimos consumidores consideram quando compram uma garrafa de água mineral. Não só pode estar contaminada com bactérias, pode conter resíduos de produtos químicos industriais usados na limpeza das próprias máquinas que a invasam. Resíduos que podem queimar o seu esôfago, o seu estômago e as suas mãos, se você os tocar. Uma mulher que também consumiu água da mesma marca relatou sintomas similares e foi atendida, mas liberada. A Secretaria de Saúde de Garça emitiu um alerta público pedindo à população que deixasse de consumir a água minerata do lote 253.1 até a conclusão das análises. As garrafas foram apreendidas em distribuidoras na empresa onde a vítima trabalhava e no hospital onde foi atendido. Todo o material foi enviado para perícias que ainda não tinham apresentado resultados definitivos no momento do último relatório publicado. Número 4. As águas envasadas, sem registro sanitário, vendidas em semáforos e mercados informais. E aqui a gente entra num problema estrutural que afeta todo o Brasil e que a Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais vem denunciando há anos. As fraudes em água mineral geram prejuízos de 46 milhões de reais anuais para o setor, o que equivale a 1% do faturamento líquido anual da indústria, que foi de 4 bilhões e 600 milhões de reais em 2021. Mas o problema não é só econômico, é de saúde pública. Nos semáforos das grandes cidades brasileiras, nos mercados populares, nos postos de rua, sempre tem alguém vendendo garrafas de água que parecem legítimas, mas que podem ser reenchidas com água da rede pública, água de poço, sem tratamento ou até água de fontes contaminadas. As garrafas são reutilizadas, reenchidas e vendidas como novas. As tampas são refechadas com técnicas artesanais que simulam o lacre original. E o consumidor que compra essa garrafa num dia de calor, com sede e com pressa, não tem como saber se o que está bebendo é água mineral, legítima ou uma falsificação que pode conter desde água de torneira clorada até água de fontes contaminadas com metais pesados, bactérias ou parasitas. As doenças que o consumo de água contaminada pode causar incluem diarreia, vômitos, náuseas, dores abdominais e febre, mas também podem incluir doenças infecciosas graves como cólera, hepatite A, febre tifoide, giardíase e amebíase. Não estamos falando de um mal-estar estomacal passageiro.
Estamos falando de doenças que podem exigir hospitalização e que, em pessoas vulneráveis, podem ser fatais. O especialista Rafael Lage recomenda que na rua se dê preferência à água com gás, que é mais difícil de adulterar, porque requer um processo de carbonatação industrial. Também recomenda verificar sempre o lacre da tampa, a integridade do rótulo e comprar apenas em estabelecimentos de confiança. E se o preço parecer bom demais para ser verdade, provavelmente é. Água mineral de qualidade tem um custo de produção que inclui a captação, a análise, o tratamento da embalagem, o envase asséptico e a distribuição refrigerada. Um preço ridiculamente baixo é um sinal de alerta. Se inscreve para mostrar que esses vídeos sim ajudam e sim fazem sentido. Número 3. As águas minerais com níveis elevados de sódio. Nem todas as águas minerais são iguais em composição. E esse é um problema que afeta especialmente pessoas com hipertensão arterial, doenças renais ou que simplesmente tentam controlar o consumo de sódio. A Organização Mundial da Saúde recomenda um consumo máximo de 2.000 mg de sódio por dia. E embora a água mineral geralmente contenha quantidades pequenas de sódio, essas quantidades somadas ao sódio que você ingere através dos alimentos ao longo do dia podem ter um impacto significativo. Uma análise comparativa das principais marcas de água mineral do Brasil mostra variações enormes nos níveis de sódio. Crystal tem 35,54 mg por litro. Shin tem 25,85. Lindóia Verão tem 11,5. E Minalba tem apenas 1,1. Isso significa que se você beber 2 litros de Crystal por dia, está ingerindo mais de 70 mg de sódio só pela água. Se beber Minalba, apenas 2,2 mg. A diferença é enorme. E a maioria dos consumidores jamais olha com possui a composição química da sua água mineral. Compram a que está em promoção, a que tem a garrafa mais bonita, ou a que encontram primeiro na prateleira, sem saber que para sua condição de saúde específica, uma marca pode ser muito melhor que outra. Número 2. As águas minerais com pH extremamente ácido. O pH da água mineral varia conforme a fonte de onde é extraída, e essa variação não é trivial. Uma água com pH inferior a 7 é ácida, uma água com pH igual a 7 é neutra, e uma água com pH superior a 7 é alcalina. No Brasil, as águas minerais podem ter pH que vão desde valores tão ácidos quanto 5,38, que é o caso de Petrópolis e Bonafonte, até valores tão alcalinos quanto 10,15, que é o caso de Ibirá. Um pH de 5,38 é comparável ao pH de um café. Isso não quer dizer que seja perigosa para uma pessoa saudável que bebe ocasionalmente, mas para pessoas com problemas gástricos, com refluxo, com gastrite ou com úlceras, uma água excessivamente ácida pode agravar os sintomas. E para pessoas com predisposição a cálculos renais, uma água muito ácida e muito mineralizada deveria ser evitada, segundo as recomendações médicas. O problema é que a maioria dos consumidores não sabe qual é o pH da sua água mineral. A informação está no rótulo, mas ninguém lê. E ninguém ensinou o consumidor médio que o pH da sua água importa. Número 1. As águas minerais, com presença recorrente de Pseudomonas aeruginosa. E a gente fecha a lista das que você deve evitar com um problema sistêmico que revela as fraquezas do modelo de fiscalização atual. A Pseudomonas aeruginosa não é um acidente isolado na indústria de águas minerais do Brasil. É um problema recorrente que afetou múltiplas marcas ao longo dos anos e que continua aparecendo em análises laboratoriais com uma frequência que deveria preocupar todo mundo. Essa bactéria indica falhas de higiene
nos equipamentos de envase, problemas de integridade nas embalagens ou deficiências na manutenção de reservatórios e tubulações. A presença dela na água envasada é especialmente grave porque a água mineral é consumida sem tratamento adicional. Você não ferve, não filtra, não clora, bebe direto da garrafa, confiando que a empresa que envasou cumpriu todos os protocolos sanitários. E quando essa confiança falha, o consumidor recebe a bactéria diretamente no organismo. Cada vez que a Anvisa detecta a presença acima dos limites legais, precisa emitir uma resolução de proibição que afeta lotes específicos, deixando o consumidor numa situação de incerteza permanente. Porque você pode comprar uma garrafa de água hoje que seja perfeitamente segura e amanhã comprar outra garrafa da mesma marca que pertença a um lote contaminado. A Anvisa age depois da detecção, não antes. A fiscalização é reativa, não preventiva. E enquanto não existir um sistema de certificação obrigatório e contínuo que cubra cada lote antes de chegar ao mercado, o consumidor está dependendo da boa-fé dos fabricantes e da capacidade limitada dos laboratórios de controle para analisar amostras num país com milhares de fontes e centenas de marcas. E agora que você já sabe o que evitar e por quê, vamos às 10 marcas de água mineral que sim, você pode comprar com confiança no Brasil. Porque depois de tudo que a gente acabou de ver, seria injusto te deixar com a sensação de que o mercado inteiro está contaminado. Não está. A verdade é que a imensa maioria das marcas de água mineral brasileiras cumpre os padrões de qualidade e oferece um produto seguro. Mas tem marcas que vão um passo além, que têm um histórico de conformidade constante, que investem em tecnologia de envase, que submetem seus produtos a análises independentes e que ganharam reconhecimento de associações de consumidores. Essas são as 10 que merecem a sua confiança, baseadas em análises da Proteste, na composição mineral documentada de cada uma e na trajetória de segurança delas. Número 10. Bonafont. No teste comparativo realizado pela Proteste, a maior associação de defesa do consumidor da América Latina, que avaliou 12 marcas de água mineral sem gás no Brasil, Bonafont foi eleita como a melhor do teste. A marca, que pertence ao grupo Danone, foi a preferida dos participantes na avaliação sensorial e cumpriu com todos os parâmetros químicos e microbiológicos exigidos pela legislação. O laboratório que realizou as análises era devidamente credenciado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e as avaliações incluíram a verificação da denominação de venda, a marca comercial, o nome e localização da fonte, a classificação da água, os dados do laboratório de análise, a data da análise e a composição química expressa, conforme os padrões regulamentares. Bonafont tem um dos níveis mais baixos de sódio do mercado, com apenas 3,29 miligramas por litro, o que a torna especialmente adequada para pessoas que precisam controlar a ingestão de sódio. As fontes ficam em Minas Gerais e em Itapecerica, da Serra, São Paulo. E segundo o Fobril, o fabricante, a empresa realiza análises frequentes da composição mineral das fontes para garantir que o perfil se mantenha estável. É uma água leve, com boa aceitação de sabor e uma proposta de hidratação focada no bem-estar. Para quem se pergunta qual é a melhor água mineral do Brasil, segundo avaliações independentes, a resposta da Proteste é clara. Número 9. Minalba, uma das águas minerais mais tradicionais do Brasil, proveniente de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, a mais de 1.700 metros de altitude. Minalba tem o menor teor de sódio entre as principais marcas brasileiras, com apenas 1,1 miligramas por litro, o que a torna a opção mais adequada para pessoas hipertensas ou com restrições de sódio. O pH dela é superior a 7
classificando-a como água alcalina, o que pode ser benéfico para o equilíbrio ácido-base do organismo. A marca pertence ao grupo Edson Queiroz e garante um processo de envase sem contato manual, utilizando tecnologia que assegura que a água não sofre alterações físico-químicas durante o processo. É uma das poucas marcas brasileiras que exportam água mineral para outros países da América do Sul. As garrafas são livres de bisfenol A, um composto químico presente em alguns plásticos que tem sido associado a efeitos adversos sobre o sistema endócrino. Número 8. Crystal. A marca de água mineral da Coca-Cola Brasil tem uma das redes de distribuição mais amplas do país, com fontes localizadas em múltiplos estados, incluindo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Crystal oferece um equilíbrio sólido entre pureza e acessibilidade. É uma das águas com melhor relação custo-benefício do mercado brasileiro. No teste da Proteste, Crystal obteve qualificações positivas nos parâmetros químicos e microbiológicos avaliados. O pH dela é de 7,28, praticamente neutro, o que a torna adequada para o consumo diário sem preocupações com acidez excessiva. O selo de qualidade Coca-Cola garante que o envase é realizado sem intervenções químicas. É a opção mais prática para o consumidor que quer uma água segura, fácil de encontrar em qualquer ponto de venda e a um preço competitivo. Número 7. Ouro Fino. Com mais de 70 anos de história, Ouro Fino é uma referência em qualidade e pureza no mercado brasileiro de águas minerais. A água é captada em fontes protegidas da Serra da Mantiqueira, o que garante um produto de alto padrão. A marca foi uma das primeiras empresas brasileiras a obter a certificação de empresa B, que reconhece práticas socioambientais responsáveis ao longo de todo o a cadeia produtiva. Ouro Fino investe fortemente em sustentabilidade e reciclagem de embalagens e oferece opções com e sem gás. Para o consumidor que valoriza não só a qualidade da água, mas também o compromisso ambiental da empresa que a produz, Ouro Fino é uma escolha coerente e verificável. Número 6. Pedra Azul. No teste da Proteste, Pedra Azul obteve a segunda maior pontuação na avaliação sensorial, superada apenas pela Bonafonte, o que indica que os consumidores a percebem como uma água de excelente sabor e frescor. Originária de fontes brasileiras com composição mineral equilibrada, Pedra Azul cumpriu satisfatoriamente todos os parâmetros analíticos exigidos pela legislação, tanto na avaliação química quanto na microbiológica. É uma marca que combina qualidade verificada com boa aceitação por parte do consumidor, o que a torna uma opção sólida para quem busca uma água agradável ao paladar e segura para o consumo diário. Número 5. Lindóia Verão. Uma das marcas mais tradicionais do mercado brasileiro. Com décadas de presença nos lares do país, Lindóia Verão tem uma composição mineral, que se destaca especialmente pelo teor de magnésio com 7,21 mg por litro, que é um dos mais altos entre as principais marcas. O magnésio é um mineral essencial, com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que ativa as enzimas do corpo e contribui para o vigor físico. Também tem um bom teor de cálcio, com 17,3 mg por litro, importante para a saúde óssea. O pH de 6,74 a situa na faixa levemente ácida, mas dentro dos parâmetros aceitáveis. Para o consumidor que busca uma água com um aporte mineral relevante, Lindóia Verão oferece uma composição que vai além da simples hidratação. Número 4. Shin. Se tem uma água mineral no Brasil que se destaca pelo teor mineral, essa é a Shin. Tem o maior teor de magnésio entre as principais marcas, com 11,1 mg por litro. Tem o maior teor de cálcio, com 32,77 mg por litro. E tem o maior teor de bicarbonato, com
com 150,85 mg por litro, o que a torna uma água especialmente benéfica para a digestão e para a regulação da acidez estomacal. O pH de 6,79 é levemente ácido, mas dentro das faixas normais. Para pessoas que querem maximizar o aporte mineral através da água que bebem, Shin oferece a composição mais rica do mercado brasileiro. Não é a mais baixa em sódio, com 25,85 mg por litro, então pessoas hipertensas deveriam considerar outras opções, mas para o consumidor saudável que busca mineralização alta, é uma escolha excelente. Número 3. Água Prata. Envasada em Caxambu, Minas Gerais, uma das cidades mais emblemáticas do circuito das águas minerais, Água Prata é uma marca premium, com um sabor levemente mineralizado que a distingue das águas mais neutras. É especialmente apreciada em restaurantes de alto nível e eventos, tanto na versão com gás quanto sem gás. O pH de 7,01 a situa na faixa neutra, e a composição mineral inclui um bom teor de magnésio e cálcio. É uma das marcas preferidas por chefes e sommeliers pela neutralidade e elegância em boca. Para o consumidor que quer uma água com personalidade, mas sem excessos, Prata oferece um perfil equilibrado, que combina bem com a gastronomia. Número 2. Água Ima. Esse é um caso único no mercado brasileiro de águas minerais, porque Âmia não é só um produto, é um projeto social com um impacto real e mensurável. Criada pela Ambev, a maior empresa de bebidas da América Latina, AMA destina 100% dos lucros a projetos que levam água potável a comunidades carentes do Brasil. Não uma parte dos lucros, não uma porcentagem, 100%. Desde o lançamento, a marca já ajudou a levar água potável a mais de 100 mil pessoas em comunidades do semiárido brasileiro e de outras regiões que não tinham acesso a esse recurso básico. Num país onde milhões de pessoas ainda não têm água potável em casa, cada garrafa de Ama que você compra é uma contribuição direta para mudar essa realidade. As fontes ficam em Petrópolis, Rio de Janeiro e em Santa Catarina. E a marca oferece versões com e sem gás em embalagens recicláveis. A qualidade da água cumpre todos os padrões da Anvisa e a composição mineral é adequada para o consumo diário. Para o consumidor que quer que a sua decisão de compra gere um impacto social positivo, Ama é a escolha que transforma cada garrafa numa contribuição real para a dignidade humana. Número 1. Naturágua. E a gente fecha com uma marca que combina qualidade verificada, boa distribuição nacional e um perfil mineral equilibrado, que a torna adequada para todo tipo de consumidor. Naturágua esteve entre as marcas avaliadas positivamente no teste da Proteste, cumprindo os parâmetros microbiológicos e químicos exigidos pela legislação. Todas as substâncias químicas que podem representar risco à saúde do consumidor e que são exigidas pela Resolução da Diretoria Colegiada 274 de 2005 da Anvisa foram analisadas e nenhuma superou os limites legais. É uma água de boa aceitação sensorial, com um sabor limpo e fresco, que a torna adequada para o consumo diário sem nenhum retrogosto metálico ou químico. A marca tem presença sólida no Nordeste e no Sudeste do Brasil, e as fontes são registradas e fiscalizadas pela Anvisa e pelo Departamento Nacional de Produção Mineral. Para o consumidor que busca uma água confiável, amplamente disponível e com um histórico de conformidade com os padrões sanitários, Naturágua é uma opção que merece estar na sua lista de compras habitual. E agora me escuta bem, porque isso é o que você precisa lembrar toda vez que comprar uma garrafa de água. O Brasil tem mais de 1.200 fontes de água mineral registradas. É um dos maiores mercados de água envasada do mundo.
que a imensa maioria da água que se vende é segura, mas a minoria que não é pode te causar desde uma infecção intestinal até queimaduras internas. A Anvisa faz o trabalho dela, mas não consegue analisar cada garrafa. O sistema de certificação voluntário do Inmetro é um passo na direção certa, mas enquanto for voluntário, não cobre todas as marcas. A responsabilidade final, como sempre, recai sobre você. Verifica o lacre, lê o rótulo, conhece a composição da sua água. Se você tem hipertensão, escolha marcas com baixo sódio. Se tem problemas gástricos, evite águas com pH muito ácido. Não compre água na rua de vendedores não identificados. E se algum dia abrir uma garrafa de água e o sabor parecer estranho, não engula, cuspe. Porque a diferença entre água pura e água contaminada pode ser a diferença entre um dia normal e uma sala de emergência. A água é vida, mas só se for água de verdade. E agora você tem a informação que precisa para fazer escolhas melhores. Não precisa ter medo de beber água, precisa ter consciência. Precisa saber o que está comprando, de onde vem, quem envasa e se os controles foram feitos. Isso não é paranoia, isso é cuidado, é respeito pelo seu próprio corpo, é respeito pela saúde da sua família e é exigir da indústria o mínimo que ela deveria garantir, que a água que você compra seja, de fato, água limpa. Eu sou um avô e avô se preocupa, cuida-te.